Olá pessoal, aqui é o professor Joel e na aula de hoje nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Lembra que grandeza é tudo aquilo que tu possa medir, que tu possa contar, certo? Para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, é importante que tu lembres que se uma aumentar, a outra também vai aumentar. Por exemplo, se tu multiplicares uma grandeza por 2, a outra também vai ficar multiplicada por 2. Ou ao contrário, quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Se tu reduzir a primeira grandeza à terça parte, a segunda grandeza também vai ficar reduzida à terça parte. Em outras palavras, é a mesma coisa dizer que se eu tenho duas grandezas A e B e eu afirmo que elas são diretamente proporcionais, então a razão entre elas, né, a divisão de A sobre B, é igual a uma constante, que é a nossa constante de proporção, certo? Aqui eu trouxe um problema clássico, né, de divisão em partes diretamente proporcionais, para a gente ver como que isso funciona. Acompanhe aqui comigo. Rafael, Lucas e Bruna são os três sócios de uma empresa cujo capital social é de 120 mil reais. Sabendo que cada um contribuiu respectivamente, ou seja, nessa ordem, com valores diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Para esses números, nessa ordem. Qual foi o valor que cada um investiu? Ó, como que a gente vai começar esse exercício? O que a gente não sabe? A gente não sabe os valores investidos por cada um dos três sócios. Então, eu vou fazer o seguinte. O Rafael, eu vou dizer que o Rafael investiu X reais. E esse valor que ele investiu é diretamente proporcional a 2. Então, daqui eu tiro a seguinte informação, que X e 2 são grandezas diretamente proporcionais. Então, significa que a razão entre esses dois números, x sobre 2, é igual a nossa constante. Vou anotar isso depois. A mesma coisa para o Lucas. O Lucas, eu não sei o valor investido dele, então eu vou dizer que ele investiu y reais. Assim, y e 3 são valores diretamente proporcionais. E para a gente fechar nosso terceiro sócio, né, a Bruna, vamos supor que ela investiu Z reais. Então, o valor que ela investiu e o número 5 são grandezas diretamente proporcionais. Vamos anotar aqui. Sabendo que esses valores são diretamente proporcionais, através da definição eu escrevo o seguinte, que x sobre 2 é igual a nossa constante, que é a mesma coisa dizer que x é igual a 2k. Né? Ou seja, esse valor foi multiplicado por 2, né? Cada constante vezes 2. Está dividindo, nós estamos multiplicando. A mesma coisa para o Lucas. Y sobre 3 é igual a k, que é a mesma coisa dizer que o y é 3k. Então, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou pegando cada valor investido por cada um dos três sócios, que eu não sei qual é, e escrever esses valores em função da nossa constante de proporção, que a constante vai ser a mesma, certo? Uma vez que eu descobri esse valor de K, eu consigo depois descobrir os valores investidos por cada um dos sócios, que aí é só multiplicar por 2 para saber o valor do Rafael, multiplicar por 3 para saber o valor do Lucas e assim por diante. A Bruna, né? Z e 5 são grandezas diretamente proporcionais, então Z sobre 5 é igual a K. Logo, o Z é 5K, 5 vezes a constante. Como são três sócios, né, e o capital social da empresa fecha 120 mil reais, então daqui eu posso dizer que o X mais Y mais Z, a soma desses três valores investidos, tem que fechar o valor total da empresa, capital social, 120 mil. Só que X é 2K, o Y é 3K e o Z, 5K. Daqui, meus queridos, nós vamos conseguir encontrar a nossa constante de proporção. E nesse caso aqui, dá um valor bem interessante, ó. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. 10K, que barbado, ficou calcular o K. 10K igual a 120 mil. Logo, só passar o 10 dividindo, ou então eu posso simplesmente cortar aqui esse zero do 10 com um zero lá de 120 mil. E o valor de K, nossa constante proporcional aí é de 12 mil. Perfeito? Agora ficou fácil descobrir quanto que cada um investiu. Então, eu vou voltar aqui, ó. X é o dobro de K. Né? Então, eu vou pegar esse valor e vou multiplicar por 2. Então, X vai ficar 2 vezes 12 mil. Logo, o X, 24
R$1.000. O Y é 3K. Esse valor vezes 3. Então, Y igual a 3 vezes 12.000. Ou seja, multiplica esse valor por 3. 36.000. E para fechar, o Z, ele vale 5 vezes essa constante. 5 vezes 12.000. Ou seja, Z igual a R$60.000. Perfeito? Então, aqui nós temos agora os valores, né, dos 3 sócios, né? O valor que cada um contribuiu. 24.000, o Rafael, 36.000, o Lucas, e 60.000, a Bruna. E, de fato, se nós somarmos esses 3 valores, vai fechar o valor total da empresa, né? Os 120.000. E interessante também a gente pensar o seguinte, né? Como esses valores investidos foram de maneira diretamente proporcional a 2, 3 e 5, o que significa? Quanto menor o valor diretamente proporcional, menor o investimento. Quanto maior o valor diretamente proporcional, maior o investimento. Ou seja, a Bruna, ela investiu mais do que os outros dois, porque o valor se deu de maneira diretamente proporcional a 5, que é maior do que 2 e 3. Perfeito? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Até a nossa próxima dica.